Bom dia. Guardar aqui um pouquinho para o pessoal entrar. Deixa eu vou só ajeitando aqui umas coisinhas. Bom dia, gente. Esperar só mais um pouquinho. O pessoal entrar. A música tá muito alta? Enquanto o pessoal vai entrando, vou fazer aqui uma leitura para a gente se harmonizar. E hoje o Evangelho é o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens 11 a 13. Que vai falar sobre não julgueis, a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Vai ser o assunto de hoje. Então, enquanto isso, quando as pessoas vão entrando, vou ler uma mensagem. Semear. Por onde for, semeie amor. É necessário sair do automático e começar a observar tudo à sua volta. Perceber o que realmente está acontecendo e qual é a nossa responsabilidade sobre isso. Diga oi aqui, ó. O Júlio tá ao vivo. Ele tá falando pro papai do céu. Você quer participar? Tá bom. Vou retomar aqui. Bom dia, Jaqueline. Semear. Por onde for, semeie amor. É necessário sair do automático e começar a observar tudo à sua volta. Perceber o que realmente está acontecendo e qual é a nossa responsabilidade sobre isso. O dia vai continuar aqui. Somos únicos e responsáveis por nós, individualmente, e também pelas nossas atitudes em relação aos outros. Quando semeamos a discórdia, não colheremos a paz. Todos os dias temos a oportunidade de espalhar amor, mas será que agimos assim? Falar é fácil, mas realmente nós o fazemos? Amar a si mesmo é o ponto mais difícil. Ajudar os outros é fácil, pois é fácil julgá-lo e observar o que é necessário ser feito. Mas, quando se trata de nós, será que temos a coragem de nos julgar a fundo e fazer as correções com amor? A paz começa em cada um de nós. Portanto, é importante parar de se enganar e amar o que você é hoje. Se não gosta de algo, o que fazer agora para melhorar? Mãos à obra. O planeta carece de amor. Os grandes avatares espirituais sempre pregaram o amor ao próximo. Mas se você não amar, como amar o próximo? Comece ouvindo seus desejos e suas vontades. Movimente-se na direção dos seus sonhos. Mude o que é necessário e possível. Não desiste do seu bem mais precioso, você. Para doar amor, é necessário amar-se. Essa mensagem já vai nos situando sobre a importância da gente ter o nosso próprio cuidado. A gente nunca está sozinho. Então, lembrando, hoje, para continuar a leitura do Evangelho, nós vamos continuar o capítulo 10. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Itens 11 a 13. Vamos fazer nossa
prece inicial para a gente fazer a leitura do Evangelho. Quem quiser ficar de olhos fechados, ficar numa posição confortável, não como ritual, mas para facilitar a gente relaxar e se conectar a algo maior. Querido Deus, infinito amor e misericórdia, lhe agradecemos, Senhor, mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos para fazermos o Evangelho no lar. Que todos nós que aqui nos encontramos, encarnados e desencarnados, possamos ser tocados pela sua mensagem e, acima de tudo, utilizá-la no nosso crescimento espiritual, e que possamos ser auxílio dentro das nossas limitações e possibilidades, ajudarmos todo e qualquer irmão que aparecer em nossa caminhada evolutiva. Fica conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então vamos fazer a leitura do capítulo, a parte que foi proposta hoje. Capítulo 10, itens 11 a 13. Não julgueis a fim de que não sejais julgados. Aquele que estiver sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não julgueis a fim de que não sejais julgados, porque vós sereis julgados segundo houverdes julgado os outros. E se servirá para convosco da mesma medida da qual vos servistes para com eles. São Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Então, os escribas e os fariseus lhe conduziram uma mulher que tinha sido surpreendida em adultério e a colocaram de pé no meio do povo, dizendo a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés nos ordena na lei para lapidar as adúlteras. Qual é, pois, sobre isso o vosso sentimento? Eles diziam isso, tentando, a fim de ter do que acusá-lo. Mas Jesus, baixando-se, escrevia com o dedo sobre a terra. Como continuassem a interrogá-lo, ele se ergueu e lhes disse: Aquele dentre vós que estivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra. Depois, abaixando-se de novo, continuou a escrever sobre a terra. Mas eles, ouvindo-o falar assim, retiraram-se um após os outros, os velhos saindo primeiro. E assim Jesus permaneceu só com a mulher que estava no meio da praça. Então Jesus, levantando-se, disse-lhe: Mulher, onde estão os vossos acusadores? Ninguém vos condenou? Ela lhe disse: Não, Senhor. Jesus lhe respondeu: Eu também não vos condenarei. Ide, e no futuro não pequeis mais. São João, capítulo 8, versículos de 3 a 11. Aí tem 13. Aquele que estivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra, disse Jesus. Esta máxima nos faz da indulgência um dever, porque não há ninguém que dela não tenha necessidade para si mesmo. Ela nos ensina que não devemos julgar os outros mais severamente do que julgaríamos a nós mesmos, nem condenar em outrem o que nos desculpamos em nós. Antes de censurar uma falta de alguém, vejamos se a mesma reprovação não pode recair sobre nós. A censura lançada sobre a conduta de outro pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Este último motivo não tem jamais desculpa, porque é da maledicência e da maldade. O primeiro pode ser louvável e se torna mesmo um dever em certos casos, uma vez que disse dever resultar um bem, ou uma vez que disso deve resultar um bem. E sem isso, o mal não seria jamais reprimido na sociedade. O homem, aliás, não deve ajudar o progresso do seu semelhante. Não seria preciso, pois,
tomar no sentido absoluto este princípio. Não julgueis, se não quiserdes ser julgados, porque a letra mata, o espírito vivifica. Jesus não podia proibir de censurar o mal, uma vez que ele mesmo disso nos deu o exemplo e o fez em termos enérgicos. Mas quis dizer que a autoridade da censura está em razão da autoridade moral daquele que a pronuncia. Tornar-se culpável daquilo que se condena em outrem é abdicar essa autoridade. É mais, é arrogar-se o direito de repressão. A consciência íntima, de resto, recusa todo o respeito e toda submissão voluntária àquele que, estando investido de um poder qualquer, viola as leis e os princípios que está encarregado de aplicar. Não há autoridade legítima aos olhos de Deus, senão aquela que se apoia sobre o exemplo que dá do bem. É o que ressalta igualmente das palavras de Jesus. Então, desse trecho do Evangelho, por mais que o Evangelho tenha sido escrito, codificado há tanto tempo, ele é sempre muito atual. Fala de a gente não julgar. E como é que nós procedemos nesses tempos de redes sociais, onde nós sempre somos expostos a algum escândalo, alguma fala problemática, a descuidada de alguma pessoa? Como é que nós reagimos? Não sei se vocês já viram, a gente vê nesses Instagrams de notícias, de famosos, colocam a notícia, né? Joga assim a notícia, bem sensacionalista, aí no final pergunta, o que você acha disso? Aí quando você vai ler os comentários, assim, mas fulano fez isso, ai que horror, ai que pessoa horrível. E um exemplo, né, pra mim, foi bem emblemático esse ano de julgamento, foi o que aconteceu com a Carol Conká, no Big Brother esse ano, onde ela teve atitudes bem problemáticas, algumas bem pesadas em relação a outros participantes, e ela sofreu, tanto ela quanto a família dela sofreram assim, um linchamento virtual, né? Muita gente ofendendo ela, a família dela, ameaçando de morte. E tanto é que na eliminação dela, ela foi eliminada com mais de 99% dos votos. Então esse era o julgamento que caberia a ela pela participação dela no programa. Ela conseguiu a punição dela, já que ela estava participando de um programa de televisão, que a maior punição para ela seria a eliminação, que assim aconteceu com ela, dadas as atitudes dela lá dentro. Mas como é que seria a nossa vida se nós fôssemos filmados e assistidos por todo mundo 24 horas por dia? Será que em nenhum momento a gente iria falar mal de alguém, tratar mal alguém? Cabe essa reflexão, porque as pessoas nos conhecem pelo que a gente mostra, pela convivência, pelas nossas conversas. E o que as pessoas não veem? Será que todo mundo ia gostar da gente pelos nossos comentários que às vezes nós fazemos quando estamos sozinhos? Quando a gente olha o celular, diz, oh meu Deus, fulano tá me ligando, o que é que ele quer? Aí você atende, oi querido, tudo bem? A gente tem que ficar muito vigilante em relação a isso, porque na medida que nós julgamos alguém, nós temos que estar abertos a sermos julgados. Porque se nós achamos que nós temos autoridade moral suficiente para falar de alguém, então a gente tem que estar preparado também. Se nós nós abrimos, né, para falarmos dos outros, a gente tem que estar ciente de que nós também vamos ser julgados. E no caso da mulher adúltera, Jesus, né, sendo testado pelos fariseus, Jesus sabia que no caso de adultério, a pena da mulher
seria o apedrejamento. Ela seria morta porque ela cometeu um erro. E Jesus, não no sentido de desrespeitar a lei, ele responde mais precisamente. Vou até reler. Aquele dentre vós que estivesse em pecado, lhe atire a primeira pedra. Então Jesus não quis dizer, olha, se você... Não, Jesus, né, dá essa lição de moral, porque Jesus tinha autoridade moral para falar sobre isso, porque é um espírito muito evoluído. Ele faz com que todo mundo que estivesse ali julgando e querendo apedrejar aquela mulher fizesse uma análise rápida, do tipo, você nunca cometeu um erro? Por que você, que já cometeu um erro, está julgando essa mulher? Sim, ela cometeu um erro, mas ela pagará por isso no tempo dela. Então as pessoas foram se retirando, porque ninguém ali era livre de pecado, era livre de erros. Porque nós temos nossos erros, nós sabemos o que a gente comete de erro. Então quem somos nós para atacar os outros? Eu sei que quando algo acontece, né, aqui ele mesmo fala. Pronto, aqui. A censura lançada sobre a conduta de outrem pode ter dois motivos: reprimir o mal ou desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, já serve de alerta pra gente que quando nós vemos uma atitude errada de uma pessoa que nós não concordamos, que nós achamos que está errado, podemos agir de duas maneiras: reprimir o mal, consertando isso, ou uma atitude que é mais agressiva, que é desacreditar a pessoa cujos atos se criticam. Então, em vez de conversarmos com a pessoa e dizer, mas por que você fez isso? Você não acha que poderia ser melhor assim? Nós atacamos a pessoa, nós desacreditamos a pessoa, que é algo que aconteceu no caso da Carol Conká no programa, que ela fez as atitudes, ela foi eliminada do programa com isso, mas será se realmente é necessário a gente agredir ela? A gente ir nas redes sociais, falar mal dela, fazer posts agressivos sobre ela? Não, porque ela tem a parcela de culpa dela e ela vai responder por isso à medida da culpabilidade dela. A gente não precisa ser agressivo, tá? Você não concorda com o que ela fez, tudo bem. Mas é necessário você ir atacar ela? Não é. Você pode simplesmente deixar de consumir, de ouvir as músicas dela, não seguir ela na rede social e pronto. Você não é obrigado a fazer essa ponte de ódio, de raiva, de ataque, de ofensa, porque isso é uma via de mão dupla. Se nós atacamos, nós também somos atacados, porque quem somos nós para julgar os outros? Nós ainda estamos aqui nessa encarnação porque nós cometemos muitos erros, nós estamos aqui para reparar. Sempre um pouquinho a gente tentar ser um pouco melhor do que a gente foi ontem, ou errar menos do que nós erramos ontem, porque nós não somos perfeitos. Perfeito só Jesus, que passou por essa terra e nos deixou tantas mensagens com falas simples, mas com um significado tão grande para a gente refletir, porque nós pedimos para estarmos aqui para pagarmos os nossos erros. Então, se nós estamos aqui sempre para aprender. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade, né? Porque como aquele fala que nós vemos um erro, nós podemos criticar a pessoa, né? Desacreditar a pessoa ou reprimir o mal. Mas não reprimir o mal segundo a nossa régua moral, que nós achamos errado. Tem coisas que são inquestionáveis que nós sabemos que são erradas. Racismo, ofensa à mulher, homofobia, isso é errado.
A pessoa está sendo discriminada e atacada pelo que ela é, sem nem chance de defesa. Então, quando nós presenciamos esse tipo de situação, sim, nós temos que agir, nós temos o dever de agir. Porque se nós vemos algo, né, um crime desse, de ofensa à pessoa, e nós não agimos, nós estamos, de certo modo, compactuando com aquilo. Nós temos que ajudar a acabar com esse tipo de situação que é um ataque à pessoa, pelo que a pessoa é. Eu vi recentemente, essa semana, um apresentador de um jornal. Ele estava almoçando normalmente, quando uma senhora chegou perto dele e disse: "Meu Deus, mas por que a emissora tem tantos apresentadores negros como você?" E saiu. Qual é a necessidade de gratuitamente a pessoa dessa ser agredida nesse nível, de desmerecer a pessoa e o trabalho dela pela cor da pele? Não é aceitável ainda em 2021 nós presenciarmos esse tipo de situações e ficarmos calados. Nós temos o dever sim de agir e de falar. Nós temos sim que denunciar. Se nós vemos algo acontecendo, dentro das nossas limitações, claro, a gente tem que agir. A gente não pode ficar calado. Não é justo. Porque do mesmo modo que nós nos calamos quando outra pessoa é agredida, se algo nos acontece, a gente também quer se defender, a gente quer ajuda também. Não tem por que nós nos calarmos diante de injustiças desse tipo. Então nós temos que repelir o mal, porque o próprio Jesus fez isso. Em situações necessárias, ele fez isso. Então vamos colocar mão na nossa consciência e sermos cientes de que nós temos responsabilidade com o que nós falamos. Eu sei que aqui no próprio Evangelho ele fala da maledicência, né? A fofoca, falar da vida alheia, que de certo modo nós fazemos isso. Em grupos de WhatsApp, a gente printa a postagem de alguém, a gente bota, comenta sobre a vida daquela pessoa. Mas será se gostaríamos de saber que fazem isso da gente? Porque se nós fazemos isso dos outros, os outros também podem fazer isso da gente. Então vamos ter cuidado, muito cuidado com o que a gente fala, principalmente em redes sociais, porque elas podem tomar proporções grandiosas e prejudicar não só a nossa vida, mas prejudicar quem a gente gosta, nossos amigos, nossos familiares, que não tem culpa. Eles não devem ser punidos pelas nossas atitudes. Não é justo. Então essa mensagem, acima de tudo, e esse capítulo, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então vamos ter compaixão também sobre os erros dos outros, porque nós também erramos. E se quando a gente erra, a gente quer ser desculpado, vamos ter, né, esse cuidado com o outro. Então, tenho visto recentemente no Instagram de ir fora dos stories. Você está bem? Porque normalmente, né, em redes sociais a gente posta assim, num jantar, num lugar bom, uma praia, uma felicidade. Mas ninguém sabe realmente como a pessoa está. São poucas as pessoas que perguntam ou como é que você está e realmente querem saber. Às vezes perguntam por educação. Mas nós vamos ter esse cuidado com o próximo, porque ainda estamos em pandemia, a pandemia não acabou. Ela continua matando muitas pessoas, debilitando outras tantas, então nós temos que ter cuidado. E foi algo muito discutido, e ainda é discutido durante essa pandemia, é a nossa saúde mental. Vamos ser conscientes. Quando a gente lembrar de uma pessoa, manda uma mensagem, manda nem que seja assim uma figurinha engraçada, mande um meme, pra gente poder, né, semear alegria, semear coisas boas. Porque o mundo está passando por um momento de grande provação, de grandes desafios, de isolamento, de doença, fome, guerras no mundo.
E vamos lançar energias boas para nossa atmosfera. Vamos vibrar pelo nosso mundo, vamos vibrar pelo nosso país, que vive tanta luta, né? E a gente tem que fazer o que a gente pode, sempre dentro das nossas limitações. Mas eu não posso fazer uma doação em dinheiro para uma instituição. Tudo bem. Você pode ajudar num trabalho voluntário, ótimo. Se você não pode ajudar, não pode de alguma maneira, ou financeiro ou de tempo, ajude a divulgar um trabalho. Divulgue um trabalho de um amigo nas suas redes sociais, para a gente poder conseguir se ajudar. A gente está passando por um momento difícil para todo mundo, mas vamos fazer a nossa parte, vamos ser conscientes, vamos julgar menos as pessoas, porque acho que acredito que aquela coisa, quase ninguém está bem, né? Então vamos ter cuidado com o que a gente fala, com o que a gente faz, para a gente não julgar tantas as pessoas. Então essa era a mensagem, a reflexão que eu queria deixar pro dia de hoje, pra gente, né, quando a gente vê postagem assim, de alguém, bora tentar fofocar um pouquinho menos. Eu sei que assim, é quase um esporte, né? Teresidência falar da vida alheia. Mas bora ter um pouquinho de cuidado. Mas pelo menos se nós recebemos a informação da vida de alguém, não repasse, né? Porque do mesmo modo que nós falamos, né, quando João fala do José, nós sabemos mais que João do que José. Mais ou menos isso, ó, é a frase. Então vamos ter cuidado, vamos ser vigilantes por que nós falamos e para o que nós, né, comentamos dos outros. Vamos ter responsabilidade com os nossos atos, tá bom? Então essa era a mensagem que eu queria deixar na manhã de hoje, nesse sábado. E vamos fazer nossa prece final para finalizarmos o Evangelho de hoje, tá bom? Querido Mestre Jesus, lhe agradecemos pela mensagem de hoje, que nos reforça sobre a importância de ficarmos atentos às nossas falas, aos nossos atos, para que possamos, Senhor, sempre vibrarmos pelo bem, podermos ajudar sempre o nosso irmão. Iluminai, Senhor, os nossos governantes, para que eles tenham responsabilidade com os seus atos e não esqueçam da nossa população que sofre, que está em dor, em grande dificuldade. Iluminai aqueles que estão em momentos de desespero e que buscam ajuda, que eles possam ser auxiliados pelos irmãos espirituais e possam receber a ajuda material suficiente para continuarem a sua jornada, Senhor. Fica conosco hoje, agora e sempre. Que assim seja. Então, gente, tenham um bom dia, fiquem bem, se cuidem, usem máscara e vamos fazendo nossa parte, tá bom? Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau.